que coisa boa! Mais um episódio do podcast Mundo Empresarial começando agora. E de antemão, né, já agradeço você que já é inscrito no nosso canal, os mais de 130 mil inscritos no nosso canal, que acompanha todo o nosso conteúdo de empreendedorismo, as reportagens do programa Mundo Empresarial. Muito obrigada a você que vem acompanhando a nossa trajetória aí ao longo desses 10 anos de produtora, ao longo desses 10 anos do programa Mundo Empresarial. Muito obrigada mesmo, né, a você que já participou, né? Seja na reportagem, seja aqui no podcast. Se você tem interesse de participar também, se você acompanha o nosso conteúdo, acha interessante, quer contar um pouquinho da sua trajetória, da história da sua empresa, você vai ser mais do que bem-vindo, mais do que bem-vinda. É só entrar em contato com o pessoal da nossa produção, que está aparecendo aqui na sua tela, tá bom? E vai ser um prazer conhecer um pouquinho mais da sua trajetória também, tá bom? Vamos lá, né, gente? Esse ano de 2025 promete, tem muita coisa interessante pra gente conhecer, pra gente desbravar. E esse episódio do podcast Mundo Empresarial também tem aquele sabor especial, né? Graças a quem? Ao nosso patrocinador, que é a Croissant e Companhia. São referências aí em salgados e doces, né? Uma empresa fantástica que apresenta aí para você doces e salgados deliciosos e práticos, né? Então, se você busca qualidade e sabor, então você precisa conhecer todos os produtos da Croissant e Companhia. Gente, são mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo e com uma infinidade de opções em salgados e doces. Desde os clássicos croissants, coxinhas, salgados integrais também para você que tá fazendo aquela dieta, né? Que já tá começando o ano aí, já pensando em emagrecer, tem para você também. E tem mini churros, que são deliciosamente deliciosos, todos congelados para sua praticidade. Então o preparo é muito simples e rápido, é só você aquecer e saborear, não tem segredo. Então procure pela loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o site que está aparecendo aqui na sua tela. E saiba como levar essa experiência para o seu evento, né, para sua casa, para sua família, para aquela reunião de amigos, ou até, quem sabe, começar o ano aí se tornando um revendedor, né, empreendendo já. Olha que coisa boa. Croissant e Companhia, muito obrigada por apoiar o podcast Mundo Empresarial. E é isso, gente. Croissant e Companhia, o salgado genial. Obrigada por participarem aqui com a gente. Agora sim, no episódio de hoje, a gente vai receber mais um visionário no seu setor, né? O CEO da Irium, uma empresa que está transformando o setor da educação e o desenvolvimento pessoal. Fábio Benites, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio, pela sua participação aqui no podcast. Muito obrigada por ter vindo, gente, direto do Rio de Janeiro, né? Carioca, é isso mesmo. É isso mesmo. Obrigado pelo convite, o Mundo Empresarial, né? Um canal super bacana sobre o empreendedorismo. Estou aqui animadíssimo para compartilhar, né, as minhas ideias, a minha trajetória, que sirva de inspiração para mais pessoas, né? Não tenho dúvidas, porque a área que você atua, né, a área da educação é algo fundamental, né? Até a gente já falou um pouco sobre isso. O desenvolvimento do ser humano vem através da educação, não tem como, né? Então, é uma área que, de antemão, já parabenizo você, né? E eu acredito que todos que estão acompanhando também já devam ter essa mesma impressão, porque não é fácil, né? Não é fácil. Eu comecei até por um empreendedorismo que a gente chama de necessidade, né? Não é uma grande necessidade, mas eu tinha me formado no ensino médio e passei para a universidade pública, a UFRJ, engenharia, nem foi nada de educação, e precisava, de certa forma, né, jovem, ganhar o seu dinheiro para seus rolês, né, enfim, né, de adolescência. Conquistar aquela independência, né? Exatamente. E aí comecei a dar aula particular e depois comecei a trabalhar num cursinho no Rio de Janeiro, como monitor, virei professor e acabei não concluindo a engenharia de produção e não voltei para terminar. Acabei depois fazendo outras faculdades e não saí mais do mundo da educação. Que coisa, né? E eu acho que é interessante a gente começar o episódio, né, perguntando um pouco mais sobre quem é o Fábio, né? Você é autor também, é pai, educador, empresário, enfim. Tem muita coisa, acho que, pra gente entender da sua persona mesmo, né? De quem realmente você é, como que você entrou nesse segmento e como que você se apaixonou, porque acaba sendo uma paixão, né? Não, sem dúvida. De fato, eu entrei sem querer, né, no mundo da educação. Quando eu fiz o ensino médio, a gente começa a escolher a carreira, o rumo, né? Educação não era uma opção porque, de uma forma geral, havia um preconceito, né, de que
o educador, o professor, era aquela pessoa que ganhava mal, né? Que tinha um emprego, vamos dizer assim, em termos de ranking, inferior a fazer uma engenharia, fazer uma medicina, um direito. Então, os meus amigos, de uma forma geral, seguiram essa carreira, eu também optei pela engenharia. E a educação aconteceu e eu acabei conseguindo, né, transformar da educação, não só a minha paixão pessoal, a minha paixão profissional, mas assim, o meu ganha-pão de empreendedor, né? Seu propósito, né? Virou um negócio para mim também, né? E é de onde eu não só sustento minha família, mas também conquisto, né? Realizo todos os meus sonhos. Então, que legal. Foi bacana a educação nesse sentido, né? E aí fica a dica, né? Que é uma coisa que eu acredito, né? Que quando você é bom em alguma coisa, você gosta, é apaixonado pelaquela coisa, você prospera e ganha dinheiro até jogando bolinha de gude. É verdade. Né? Então, assim, não adianta a gente seguir um caminho que não é um caminho que está no nosso DNA. Que não é um caminho que a gente acredita, que a gente é apaixonado, que a gente é competente. Só porque é um caminho dos tijolos de ouro que as pessoas apontam, né? Então, é importante a gente estar sempre buscando o que a gente gosta, o que a gente sabe fazer, o que a gente é competente, né? Que é o Ikigai aí dos orientais. E isso vai trazer não só felicidade, mas também sucesso financeiro, que a gente também precisa se preocupar com isso. Prosperidade, né? Eu acho que ainda mais agora, a gente falando de um novo ano, entrando aí, né? Existem as expectativas, todo mundo faz os seus planejamentos, seus projetos, né? E de startar as coisas. E eu acho isso muito interessante, é uma dica e tanto, porque a gente tem que olhar para dentro, né? A única forma da gente conseguir encontrar o nosso propósito profissional, aquilo que a gente nasceu para fazer, porque todos temos habilidades, né? Cada um no seu quadrado, cada um na sua área, né? E eu acho que isso acaba sendo mágico porque eu consigo ajudar outras pessoas fazendo aquilo que eu nasci para fazer, você na sua competência também, e todos, né, acabam sendo um só por conta disso. A gente precisa das outras pessoas também. Não dá para fazer tudo, né? E acho que nem é interessante a gente ser bom em tudo, né? O objetivo não é esse. Mas se encontrar dentro daquilo que a gente tem como propósito de vida, eu acho que é fundamental, né, Fábio? Ainda mais você, na área da educação, já deve ter vivenciado essa luta, né, assim, de vários alunos, né, ainda mais na parte do ensino médio e tudo mais. Mas a gente já fala sobre isso. Quero entender um pouquinho mais como que foi a sua infância ali. Você é carioca mesmo? Nasceu no Rio de Janeiro? Sim, sim. Então, eu passei minha vida toda, né, no Rio de Janeiro mesmo, capital, carioca. Meus pais vieram de uma classe pobre, né? Meu pai e minha mãe, né, já deram um primeiro salto econômico, né, de nicho, e já conseguiram, com algum esforço, né, pagar boas escolas para mim. E isso já foi uma decisão que gerou um diferencial para eu estar aqui hoje, né? Eu trouxe comigo no meu DNA a questão de querer aprender, querer ser um bom aluno. Eu acho que essa questão da aprendizagem, né, uma dica para os pais aí, para as mães, né, para os educadores de uma forma geral, é a gente conseguir despertar, né, na criança desde cedo essa questão do compromisso e essa questão da paixão por estar sempre melhorando. Independente do buscar conhecimento, né? Pois é, aí quando chega porque a questão não é escola ou não escola, né? A questão é a atitude, não é o comportamento, né? Não é aquilo que a gente faz quando as pessoas estão olhando. É aquilo que a gente faz independente de onde a gente esteja, né? Despertar a atitude de querer vencer, de querer melhorar, de querer conquistar nas crianças de cedo, obviamente em escala, né, que é respeitando a velocidade de cada um, os interesses de cada um, né, enfim, mas sempre, né, exigindo um pouco mais e fazendo a criança se gostar desafiar, disso, né? se desafiar. Quando ela gosta de vencer, aí ela vence em qualquer coisa. Qual é a conquista na escola? É aprender, é tirar notas boas, né? Então a gente não pode ficar tranquilo se a gente tira uma nota ruim. Então, esse despertar, eu tinha isso comigo. Mas isso era seu? Ou foi muito incentivado pelos seus pais também? Isso era meu, isso é uma outra questão também relacionada à educação, que isso de fato era meu, né? Então, assim, meus pais incentivavam botando em escolas boas, mas assim, tinha colegas meus que estudavam na mesma escola e que não tinham a mesma desenvoltura. A mesma atitude e às vezes pais preocupados, né? Então, não era isso. Mas eu tive esse comportamento desde cedo e isso fez diferença porque eu fui acumulando não só conhecimento,
escolar, né, das disciplinas tradicionais, que tem a sua importância, não é determinante, mas é importante, tá? Porque é uma coisa que você pode usar mais à frente. Mas, principalmente, eu fui melhorando a minha estima, né, de ver assim, poxa, estudei, tirei uma nota boa, poxa, estou sendo elogiado, vou continuar fazendo isso. Né? Então, esse comportamento, né, cíclico, né, de você ser alimentado pelo desempenho e se manter nisso ao longo da vida escolar, fez bastante diferença para mim. Eu tive uma coisa em mim, mas eu também fui incentivado. Porque assim, a gente sabe hoje, né, principalmente, que a motivação, ela pode ser até um estímulo, né? Você estar motivado com o elogio, com o feedback do professor, do pai, que ficou feliz com a nota boa e tudo mais. Mas a disciplina é uma coisa mais delicada de você conseguir educar, né? E principalmente acho que, assim, quando a gente fala de educação, me corrija se eu estiver errada, né? Tá bom. Mas é claro que a escola ela tem um papel fundamental, né? Dentro do desenvolvimento do aluno, do ser humano, vamos dizer assim. Mas é primordial que essa disciplina venha também de dentro de casa, porque senão é meio que fica contraditório. Eu acho que a criança, o adolescente, acaba sendo desenvolvido em um ambiente meio confuso, né? Totalmente, exatamente. E você usou uma expressão muito boa, que é a questão exatamente da confusão, que eu uso bastante. Né? Costumo palestrar para famílias, né, sobre educação parental, né, que é uma especialidade que eu tenho. E esse é um tema que eu bato bastante, né, que é o fato da importância da gente criar um mundo ao redor da criança que seja coerente. Não faz sentido você colocar a criança numa escola que exige dela e a criança chegar em casa e o pai e a mãe falam assim, não precisa estudar não. Qual é a verdade para ela? Como é que gira o mundo? Né? Gira exigindo ou não exigindo? Disciplinando ou não disciplinando? Né? Tendo regras ou não? Tendo regras ou não tendo regras. Né? Então, quando o mundo ao redor da criança é coerente, ela vai entender que aquilo é verdade, que aquilo é Faz real. sentido. E é aquilo que ela tem que seguir. Né? Um exemplo que eu dou, ninguém diz para a criança que ela pode sair atravessando a rua de qualquer jeito. Isso é unanimidade. Todo mundo fala para ela, tem que olhar para os dois lados, tem que esperar o sinal e tem que atravessar na faixa, senão você vai se machucar. Então as crianças aprendem isso, porque é unânime, é coerente. Né? Para ela não existe uma outra opção. Para ela ficar claro que se ela fugir desse script, ela pode se machucar. Ela pode se machucar. Né? O mesmo se aplica a qualquer conceito, qualquer habilidade que você quer desenvolver nela. Se você quer desenvolver disciplina, que você mencionou, que é uma das mais importantes e também uma das mais difíceis, né? E disciplina se aprende, né? Você tem que mostrar disciplina, né? Sem faca na garganta, sim, mas com bastante diálogo, bastante empatia, né? Bastante coerência, bastante frequência. Ou seja, o tempo todo está falando assim, poxa, esse é o seu compromisso, esse é o seu dever. Tem dever de casa? Tem que fazer. Todo dia? Todo dia. E aí a criança vai entender, o jovem vai entender que aquela é a realidade dela. Como ela não pode atravessar a rua, ela tem que fazer o dever de casa. Como ela não pode atravessar a rua fora do sinal, ela tem que lavar a louça. Ela tem que arrumar o quarto dela. Ela não vai entender que existe uma outra hipótese. Porque a hipótese de não ser disciplinado, de não ser atento, de não respeitar o próximo, são realidades que vão trazer algum tipo de dor. Né? Não vão construir boas habilidades. Enfim. Não, e detalhe que assim, acho que o maior desafio é você realmente formar um ser humano para a sociedade, né? Não é porque assim, claro, todos nós temos os nossos sonhos, né? As nossas expectativas. Eu lembro quando eu era pequena, quando eu era bem pequenininha, eu queria ser dentista, porque eu ia nos consultórios e eu achava legal. Depois eu fui crescendo e fui vendo que a minha habilidade não era nada disso. E aí eu parti para a área de comunicação, porque eu falava muito na sala de aula. Eu era uma tagarela. E eu atrapalhava. Os professores falavam que eu atrapalhava o andamento da sala. Né? E aí, sempre foi a reclamação unânime de todos os professores, né? Mas eu era uma boa aluna. Enfim, então, é claro que a gente tem os nossos objetivos pessoais, nossos sonhos e tudo mais, mas é sempre pensando que você está formando um ser humano para a sociedade. E o que você precisa, né? Os pais, principalmente, são muito responsáveis nisso. Sim. Mais do que até, eu acredito, os professores, né? Em relação a isso, né? Eu também tenho uma visão muito clara, né? Que a escola, ela tem o papel de ser, né, a fonte de educação formal
de conteúdo e de base teórica e de fundamentação. Né? Porque os pais até trabalham, não tem tempo de, né, teoricamente, fosse, de ensinar, né? tudo. Quando você precisa emagrecer, que você citou no início, né? Estamos começando, eu quero emagrecer. Você não vai sair fazendo qualquer coisa. Existe uma ciência por trás do emagrecer, né? Como existe uma ciência por trás da educação. Se você quer emagrecer, você vai no nutricionista, você vai no endócrino. Se você quer educar alguém, né, você vai no especialista, que é o professor, professora, coordenador da escola, o educador de uma forma geral, né? Então, essas pessoas são as pessoas que entendem de educação, né? Um pai, uma mãe, uma avó, um avô, enfim, um leigo que não estudou, ele não é fundamentado na ciência de emagrecer, ele não é fundamentado na ciência de educar. Então, como a gente não pode fazer qualquer coisa e esperar emagrecer, a gente também, com a família, com a criança, não pode fazer qualquer coisa e esperar que ela aprenda. Esperar que ela aprenda. Esperar que ela cresça saudável. Esperar que ela cresça desenvolvendo habilidades. Para crescer desenvolvendo habilidades, e aí você mencionou a questão de criamos para a sociedade, né? A educação, o educador, é exatamente a pessoa que faz o elo, faz a ligação entre a individualidade, o indivíduo, e a coletividade, né? Porque esse indivíduo, ele vai, desde que nasce, ele já está, e cada vez mais ele vai inserir nessa coletividade. E essa coletividade que nós vemos hoje no mundo, no século XXI, enfim, né, sociedade ocidental, Brasil, ela foi construída ao longo de 10 mil anos. O mundo não é assim à toa, não é aleatório, não é o presidente que decide, é uma construção coletiva de todos nós ao longo de 10 mil anos de humanidade. Então, não é aleatório. Então, a gente tem que respeitar bastante isso. Se o mundo é competitivo, é porque nós fizemos ele competitivo. E aí a gente não pode criar a criança para um mundo não competitivo, porque esse mundo é irreal. Então, a gente às vezes quer proteger, né? Cria uma bolha que é uma bolha irreal. E isso, na memória de ver, fantasia, né? Não é nem correto com um jovem que mais à frente vai ter que competir. Então, vamos ensinar ele a competir. Vamos ensinar de uma forma carinhosa, saudável, respeitosa, saudável, empática, acima de tudo, dialógica. Acima de tudo, dialógica, né? Mas vamos fazer. Não dá para tirar essa realidade dos filhos hoje, né? Assim, nossa, tem tanta pergunta aqui. Meu Deus do céu! Meu pai, eu tenho que tentar organizar na minha mente aqui. Eu tô tem um bloco de notas aqui dentro do meu cérebro que eu tô tentando organizar as perguntas. Educação é fascinante. Nossa, vai surgindo, né? Inteiro, Meu Deus, ainda mais essa geração hoje que a gente vê tantas coisas diferentes, né? Um pouco antes da gente começar o episódio, inclusive, a gente estava falando das diferenças, né, da educação, de como a educação foi evoluindo e vai evoluindo, né, também, assim como a tecnologia e tudo mais. Fui criada, nasci na década de 90 e eu fui criada naquele molde do seguinte: meus pais, né, são a autoridade máxima da minha vida e eu tenho que respeitá-los acima de tudo, e seguir as regras de casa, né? Tinha regras, era assim. Computador só fui ter, sei lá, com 14 anos. Eu tinha 1 hora por dia para usar o computador. E eu lembro uma vez que eu fugi das regras, né? Enfim, o computador minha mãe investiu para eu conseguir realizar alguns estudos já. Na época era disquete, gente. Talvez você que esteja assistindo nem sabe o que é isso. Mas enfim. Hoje é tudo pendrive, nuvem. Não tem nem pendrive mais, exatamente. Né? As crianças nem sabem o que é pendrive. Pois é. Enfim. E aí, eu me recordo que eu acabei fugindo da regra, acabei excedendo lá o tempo de uso. Fiquei sem computador 3 meses. E aí, a minha mãe fez um esforço danado, na época, de me levar para um clube que era, acho que do Sesc, alguma coisa assim, que ela era sócia por conta do comércio. E eu usava o computador público lá e tinha que ficar na fila e esperar para conseguir realizar os meus estudos e, enfim, porque eu não podia usar o computador de casa porque eu estava de castigo, né? E fiquei de castigo 3 meses e foram 3 meses mesmo. Então, assim, senti que não podia mais fazer aquilo do meu jeito, né? Foi o jeito que minha mãe, de certa forma, me disciplinou ali e deu certo. Dentro daquilo que, né, eu fui criada. E hoje, os alunos têm acesso a tudo isso pelo celular, né? Smartphone. Sim. Como que lida com essa tecnologia toda, assim? Como que você, como educador, como pai, principalmente, consegue
lidar com tudo isso, quais são os seus conselhos, as suas dicas? Como que você enxerga essa tecnologia avançando desse jeito? Então, além de educador, né, enfim, diretor escolar durante muitos anos, professor de sala de aula mesmo, né, chão de escola, em sala durante 16 anos. Comecei bem cedo, enfim. E eu também, né, sou pai de 3, são 3 e... Quais as idades e quais os nomes? Só pra gente. Né, o Gabriel, 16, a Beatriz, 12 e a Isabela, 2 anos. Ah, que coisa mais fofa. Depois de 10 anos eu voltei a tudo de novo. Faz parte. Mas eu sou um suspeito porque realmente sou um apaixonado. E lá, assim, a gente teve o Gabriel que pegou o início de smartphone, né? E a gente está agora na Isabela que já... Entrou nisso, né? Ela 2 anos ainda não mexe, mas assim, Sim. a Beatriz, né, com 12 já pegou muito mais, enfim, né? Então, por exemplo, o Gabriel praticamente não mexe em TikTok. A Beatriz já prefere TikTok. Enfim, as mídias vão se atualizando, Sim. a tecnologia vai se atualizando, enfim, né? E eu vejo de uma forma geral, né, vou falar de 2 coisas aqui, tá? Uma delas é a questão que você mencionou de como seus pais eram, né, vamos dizer assim, rigorosos. Eu vou fazer essa leitura, né? Sim. E que te puniram quando você cometeu um erro, né? Porque naquela época os professores eram a autoridade, eles eram a autoridade máxima e os professores eram a segunda autoridade na minha vida, né? Foi essa maneira que eu fui criada, de certa forma. Eu tive pais, assim, relativamente rigorosos, mas eu sempre fui um bom aluno, um bom filho, enfim, então eu vivi pouco isso, né? Experimentei pouco isso, porque de fato não precisava, né? Enfim, mas... Senti uma cutucada de que eu era... Que você era levado. Eu era mais... Mas eu não era não, tá? Foi só um deslize. Mas eu nunca fui. Foi só um deslize sempre fui um bom menino. Então, mas assim, a criação tradicional, os pais tradicionais, né? E a gente tem hoje pais, assim, o que eu vou estar falando, assim, é muito generalista, é genérico, então pode não estar sendo correto. Algumas pessoas podem se sentir injustiçadas quando eu falo isso. Mas, estatisticamente, a gente vê uma quantidade grande de famílias que, na verdade, tem a necessidade de ser amigo, amiga do filho e da filha, né? É o que a gente gosta de falar, que tem a necessidade de ser amado pelo filho e pela filha. E isso é muito perigoso, né? Por quê? Porque quem está, né, com a liderança no processo educativo não pode depender emocionalmente de quem está sendo educado, porque muitas vezes você precisa fazer o que tem que ser feito. Contrariar, né? Educar é a arte de dizer não, é a arte de contrariar. Né? Como é que você contraria e a pessoa aprende, né? Educação se faz com 3 coisas, né? Com incentivo, limite e diálogo. Então, falei lá atrás do diálogo que é importante, agora a gente está falando do limite. Então, assim, tem que saber botar limite, tem que colocar limite, porque o mundo coloca limite. Então, quando desde cedo entende que há limite, né? E eu com os meus filhos, às vezes, né, assim, principalmente no início é até 6 anos. Então, até 6 anos você tem que consolidar esse comportamento dele, né? Determinadas práticas, determinados comportamentos. Depois vai sozinho, né? Então, o meu filho de 16 anos, eu hoje já posso tratar ele 90% como amigo, porque já sabe muito bem o que fazer, quando fazer, como que não fazer, enfim, né? A de 12 hoje também já melhorou muito o comportamento dela. Até 6 anos era muita briga, e aí vários processos se consolidaram. Escola, responsabilidade em casa, transparência conosco, sinceridade. Então, isso tudo foi se consolidando. Então, hoje a gente tem poucas disputas, né? Algumas disputas, mas poucas disputas, né? E a de 2 anos, quando chega a 3, começa a ter mais autonomia, aí começa a briga. Aí é onde... De 3 a 6. Vem os desafios. Olha lá, o Lucas tá rindo porque... Eu tenho uma de 5 anos. É um amor, uma princesa, tem uma de 1 ano. Ele tem uma de 5 e de 1 ano. Com 1 ano já tá... Então, aí você vai passar por uma jornada, né? Assim, nós passamos por uma jornada que é essa consolidação, né? Enquanto não consolida determinados comportamentos que são essenciais, né? Atitudes, na verdade, né? É briga, né? Tem que saber brigar, saber dosar, saber a hora do não, saber a hora do super não, a hora de ceder. Isso é um equilíbrio, mas você sempre na liderança. Sempre você tomando as escolhas e permitindo as escolhas que a criança tem
responsabilidade, maturidade para tomar. Hoje Dá um que é comum, exemplo. Hoje que é comum. Pais decidem se o filho... deixa um filho decidir se ele vai fazer o dever de casa ou não. Né? Isso. Então, Eu não sou assim, mãe ainda. Ele não tem maturidade para isso. Então, Dá até um negócio em mim. qual é a saída para isso? Você pode decidir o momento que você vai fazer, mas você não pode decidir não fazer ou fazer. Né? Então, assim, é uma decisão. Quando você permite que ele decida o momento, você dá uma responsabilidade que ele vai parar para pensar e vai amadurecer ele. Mas ele não pode escolher fazer ou não fazer. É igual aquela situação, né? Você prefere tomar banho agora ou daqui 1 hora? É mais ou menos assim, Sim. não é? A de 2 anos, eu já... Mas você vai tomar banho, não tem essa? Já vou marcando o tempo dela, né? Então, assim, entra no banho, não quer sair, na banheira ainda, né? Então, assim, vamos sair daqui a pouquinho, mais um pouquinho. Então, você vai gerando uma consciência nela e em dado momento, não, tem que sair. Mas ela vai chorar. Vai chorar. Tem que chorar. Então, aprender a chorar. Como é que você aprende a chorar? Chorando. Né? Então, assim, o educador, né, o pai, a mãe, enfim, é também, né, um dosador de dor, né, um administrador de dor. Como é que vai impor aquela dor para aquele educando, né, aquela pessoa que está sendo, que está tentando aprender aquilo, a lidar com aquela situação, né, é sofrendo, né? Eu brinco com isso também, que assim, a escola, ela não tem autonomia, autoridade, né, para impor dor, né? Isso é verdade. Para aquele jovem aprender, né? Mas ele tem, ao mesmo tempo, educar, mostrar alguma coisa. Então, algumas dores, né, acontecem, né? E muitas famílias hoje, né, de uma forma geral, quer o filho num bem-estar forçado, né? Eu escrevi uma série de livros sobre algo que é muito interessante que eu vou indicar para vocês, quem puder, quem tiver interesse em estudar, que é o pensamento otimista. Isso é muito interessante. Que é né, uma tese de um psicólogo americano, muito bacana, e ele tem um livro muito bacana falando sobre isso, sobre a criança otimista, que eu super indico para vocês. Muito bacana. Eu acredito que é o melhor livro de educação que eu já li. E ele fala bastante sobre essa questão, sobre o quanto antigamente nós fomos educados a precisar se sair bem, né, performar, tirar boas notas, as coisas têm que acontecer. E hoje em dia, a educação está focada nas crianças, nos adolescentes se sentirem bem, a qualquer custo. Então, eu precisava me sair bem para me sentir bem. Então, eu tinha um compromisso, um dever, uma missão, uma responsabilidade. E hoje em dia, né, muitos educadores, pais, mães, famílias de uma forma geral, a criança precisa estar bem. Ela está deprimida, então ela precisa se sentir bem. Não, o que faz? Ela está deprimida por causa da prova, então não tem prova. Então, ela está deprimida porque tirou nota ruim, então tira a prova. Ela está deprimida porque tomou a bronca. Esse é o livro? Esse mesmo. A Criança Otimista, uma Do abordagem Martin revolucionária para educar Super crianças indico. resilientes. Que legal. E ele trabalha isso, né, nesse livro. Né? Uma coisa que eu sempre comento, inclusive com as pessoas mais próximas a mim, e eu venho observando isso, né, na convivência com algumas crianças, né, da família e tudo mais, é o seguinte: antigamente, nós crianças tínhamos que se adaptar aos adultos, né? A gente que tinha que se adaptar. Não tem essa. Não tem querer, Sim. não tem... Não, você quer, mas não pode. Sem dúvida. Né? Hoje não. Hoje eu percebo que são os adultos que se adaptam às crianças. E eu acho isso muito perigoso. Total. Porque a criança não tem maturidade, ela não sabe nem dizer o que ela sente. Então, como que você vai se adaptar a algo que é imaturo? Sim. Né? E aí entra muito nesse lugar que você comentou, né, Fábio? Da necessidade dos pais hoje serem amados pelos filhos, assim, né? Isso é uma coisa meio complicada, porque claro que deve ser muito bom essa troca, né? Eu não sou mãe ainda, mas anseio muito isso. Só que isso vem depois. Só que é uma responsabilidade muito grande colocar um filho no mundo, né? Total. Então, eu vejo isso, eu fico em choque, porque às vezes eu me deparo com essas situações, eu falo, gente, mas dentro do meu conceito, assim, né? Dentro da minha racionalidade, eu falo, isso não pode, né? E não porque eu estou certa, mas é porque eu sei que aquilo não tem limite. E essa falta de limite vai gerar uma série de complicações na vida adulta, na adolescência dessa criança hoje. Então, é uma série de coisas que eu venho observando, assim, né? Eu acho que eu estou tentando me preparar emocionalmente, psicologicamente para a maternidade e para a educação, assim. Eu também percebo que a falta de tempo dos pais
acabam também trazendo essa falha, né? Sim. Porque muito que a gente vê, não, tudo bem, pode ficar no celular, pode jogar videogame até a hora que você quiser, porque tá de férias. Até nas férias mesmo, os pais acabam confundindo o limite das coisas. Muito nisso. Não tem tempo, porque trabalha o dia inteiro, aquela loucura, para pagar às vezes uma boa escola, para oferecer o melhor, para dar a melhor alimentação e proporcionar o melhor. Mas aí, a falta de tempo com a criança, a proximidade também acaba gerando uma Sem série de dúvida. problemas, né? E assim, muito se... Né, a gente, hoje em dia, tá falando muito sobre a questão do excesso de tela, né? Então, assim, a criança, fica muito na tela e tal, desde pequeno, não pode. E eu vejo, assim, às vezes a mãe fala assim, não, ela tá aqui no estúdio que tem a televisão, fala assim, não, você já olhou muito pra tela, não pode, agora olha pra lá. Não, vamos sair dessa sala porque tem uma televisão e que tem tela. Não é isso, né? Assim, a gente foi criado com televisão, que é tela, né? Passava a manhã inteira vendo Xuxa, né? Então, assim, a manhã inteira na televisão vendo, e a gente está aqui, né? E hoje os incentivos são outros, sim, mas enfim, não é nesse mérito, a gente não tem muito tempo também para falar sobre isso. Acho que seria um podcast inteiro para falar sobre isso. O que eu queria aproveitar sobre isso, que para mim, né, o pior tempo de tela é o tempo dos pais, né? Ou seja, o tempo que o pai e a mãe fica na tela quando deveria estar dando atenção, dialogando, conversando, incentivando as crianças, né? Toma isso. E aí, assim... Toma essa. Esse é uma realidade. É o pior tempo de tela. É o pior tempo de tela, né? Então, assim, às vezes você... eu tenho pouco tempo. Tudo bem, você tá almoçando, jantando em família, e aí, tá cada um no celular. Não, aquele tempo ali, cara, deixa o celular de lado. Conversa, e aí pergunta assim, como é que foi na escola hoje? Né? Então, assim, uma dica que eu dou, né, como eu falei assim, né, sou especialista em educação parental, né, uma dica que eu dou para as famílias, assim, se você tem 10 minutos no dia para dar atenção para o seu filho e sua filha, pergunta assim, o que você aprendeu na escola hoje? Me conta uma coisa. Me fala uma coisa. Se você fizer isso todo dia, né, ou com uma frequência, que não seja uma vez no ano, que não seja na hora do boletim, a criança vai entender que, assim, que a escola é importante. Né? E vai ter aquela pergunta e ela tem que dizer alguma coisa. E vai gerar uma curiosidade. E aí, assim, é uma pergunta, é uma ação, né, que com 20 minutos do seu dia, você potencializa a escola, a relação. Ela vai falar coisas para você que dali você tem uma outra ideia para fazer uma outra abordagem. Que tipo de incentivo? Começa a entender mais, conhecer mais o seu filho. Então, assim... Começa a conhecê-lo, né? Até os interesses dele pelas matérias. Exatamente. Né? Onde ele tem mais facilidade, mais habilidades, enfim. E é um erro a família achar que o fato de estar protegendo a criança ou adolescente de uma prova malvada, de um professor malvado, né? E que deixar ela sem nenhuma frustração é cuidar. Não é cuidar. Né? Não é. Porque não é o mundo que a gente vive, não é isso que ela precisa. Uma outra coisa, antes da gente, só para finalizar esse raciocínio, só para a gente fechar isso e realmente abordar um pouco da Irion e entender como vocês atuam no mercado, os diferenciais de vocês e tudo mais. É o seguinte, eu percebo também que essa geração, essa nova geração, né, eles são muito assim, pelo menos os meus pais, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Sim. Tinha muito disso. Né? E aí você comentou que o pior tempo de tela é o dos pais que ficam ali no celular trabalhando e tudo mais, porque hoje o celular realmente é o meio de trabalho, Sim. se tornou, né, um computador mesmo e tudo a gente faz pelo celular. Mas eu vejo o seguinte, as crianças observam muito mais. Antigamente a gente não tinha muito questionamento, a gente não podia questionar os nossos pais pela criação, pela época, pela tradição e tudo mais. Hoje os filhos questionam muito, né, no sentido de mas se o papai tá fazendo, se a mamãe tá fazendo, por que eu não posso fazer? Mas tá falando que eu não posso, mas por que você tá no celular? Isso é o tanto, assim, é um pouco da hipocrisia que o ser humano acaba construindo e isso destrói os relacionamentos, né? Totalmente. E tira, acho que, né, acaba retraindo a criança no potencial que ela pode se tornar. Faz sentido? Não, total. E assim, exemplo não é a melhor forma de educar, né? Exemplo é a única forma de educar, né? Tem pesquisas que mostram que, assim, a quantidade de livros que a família tem em casa tem mais impacto na educação bem-sucedida da criança, do adolescente, do que a influência dos amigos. Né? Então, assim,
Mas, poxa, Fábio, eu não tive a educação que hoje eu proporciono para o meu filho. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de conhecimento. A gente está falando de atitude, né? Então, assim, se eu quero que meu filho leia, poxa, eu preciso ler. Tem que ver você lendo, né? Então, se eu quero que meu filho tenha um comportamento, eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Estamos lá em casa, todo mundo tem responsabilidade em casa, né? Então, assim, tem que arrumar o quarto, tem que lavar a luz, vamos almoçar, todo mundo bota a mesa, tira a mesa, né? Então, assim, um vai no supermercado, o outro faz alguma coisa. Então, assim, isso tudo vai criando sentimento de pertencimento, sentimento de coletividade ali dentro. Eles entendem que não é fácil, né? O prato não aparece limpo do nada, né? Alguém fez isso, né? E que não seja só a mãe ou só o pai, né? Eles também têm a responsabilidade deles, né? Então, se a criança tem a mente ativa, tem uma responsabilidade, tudo, aí tem menos chance também dela ficar deprimida, né? Muito da depressão que as crianças têm hoje, que é, né, ansiedade mal também, atual, né? a ansiedade, né? É por uma afasia, não tem responsabilidade, não tem compromisso, não tem frustração, não sabe lidar com a frustração. O que acontece na vida dela, né? Se ela é sempre protegida, se ela não tem responsabilidade, se não fracassa, se não falha, se não tem que lidar com isso, né? Então, assim, essa é a parte ruim. Então, de fato, a família tem que dar o exemplo, né? Mas o pai e a mãe não é perfeito. Eu sei. Então, assim, mas o tentar já faz diferença. O tentar já faz diferença. Olha, estou mostrando, está tentando. A gente não é perfeita, eu não sou perfeita, eu cometo erros em casa. Tem situações que eu tenho dificuldade, né? E eu converso com clareza sobre isso. Aqui eu tenho dificuldade, vou tentar desse jeito, aqui eu já tenho habilidade, já vou fazer de outra forma. Você está com dificuldade com isso? Vamos juntos descobrir a melhor forma, superar. Até porque mas vamos a gente tentar, vai aprendendo junto, mas vamos né? se esforçar, né? Tem um livro tem várias informações, vários livros, enfim, poderia falar o dia inteiro sobre isso, né? Mas a educação mais bem sucedida do mundo, vamos dizer assim, né, é reconhecidamente dos países nórdicos, né, norte da Europa, né? E tem uns princípios, por exemplo, na Dinamarca, e um deles que eu gosto muito de citar, né, nesse processo aí educativo, é que lá eles fazem tem um compromisso de não dizer para a criança que ela é especial. Isso é crucial. Por quê? E hoje a gente diz para todo mundo, toda criança, ela é especial. Se todo mundo é especial, ninguém é especial, né? Sim. E qual é o problema de você dizer para o seu filho ou sua filha que ela é especial? Ela pode ser especial afetivamente para você, né? Sim. Mas se ela entender que ela é uma pessoa especial, é um gênio desde cedo, etc e tal, não tem por que ela se esforçar, porque ela é especial. Então a cultura lá vamos sempre valorizar o esforço. Sempre valorizar a dedicação. E essa é uma dica que eu também dou, que a gente tem que comemorar resultados sim, bater palmas, mas o resultado vem não porque a criança nasceu com algo especial e que ela não precisa fazer nada, mas porque ela se esforçou. Porque ela se esforçou, porque ela se dedicou. E ela precisa entender, lembra que a gente falou lá atrás de atravessar a rua? Sim. Então ela vai construindo o mundo dela e essa construção do mundo dela tem que ser, assim, poxa, coerente. Eu preciso me esforçar. E todo mundo dizer para ela, poxa, eu preciso me dedicar. Então ela faz um desenho lindo, né? Fala assim, poxa, que desenho lindo, né? O que você acha que você poderia ainda melhorar? Sim, não de uma forma forçada, de uma forma singela. Se o desenho não ficou tão bom, comparativamente falando, e a professora, a mãe, o pai, percebe que ela não se esforçou tanto, não pode dizer que está bonito. Fala assim, poxa, será que você se esforçou muito? Traz a provocação, traz a reflexão. Tem que questionar, né? O ser humano precisa se questionar, né? Eu acho que eu poderia me dedicar mais. Poxa, o que você acha de se dedicar um pouco mais e trazer um novo resultado, um novo desenho, né? Eu uma vez estava conversando com uma professora, falei isso, né? A professora falou, mas eu disse que o desenho podia melhorar e a mãe veio em cima de mim, você disse que o desenho estava péssimo e tal. E aí, de fato, a escola, a professora tem que tomar um posicionamento, né? Que é ou confrontar, falar assim, mãe, é por causa disso. Explicar, né? A fundamentação é essa. Tá? Tem muito disso hoje em dia também, né? Dessa proteção que os pais às vezes acabam tirando ou baixar a cabeça, né? Autoridade. É complicado. A educação realmente é mágica, né? São muitos assuntos e se deixar a gente fica aqui o dia inteiro conversando sobre isso, né? Ainda mais com essa citação dos livros que você trouxe. Inclusive, muito obrigada por ter falado. Tem um cafezinho. Obrigada, Luquinha, pelo cafezinho que você nos trouxe. Pô, tem até biscoitinho. Né? Tem até biscoitinho, tá vendo? Aqui é tratamento VIP, Fábio. Enfim,
É, tá bom, né? É maravilhoso mesmo. Agora, vamos lá. Você comentou, né, no início do podcast que a educação aconteceu, né? Esse universo, né, tão mágico aconteceu na sua vida e você se descobriu, se apaixonou. E como que foi o início da Irium? Como que você fundou a Irium? Quais foram as necessidades do mercado que você viu, né, para realmente se desafiar e criar todo esse projeto maravilhoso que vocês trabalham hoje? Legal. Então, a gente falou até agora como empreender como pai e mãe, né? Sim, Assim, que eu acho que é a base, né? Acaba sendo a base de tudo, né? Vamos falar um pouco agora de, né, como empreender em educação, né? Como empresário. Então, eu sempre, né, fui um cara empreendedor de nascença, nasceu comigo, né? A gente conquista as competências por dois caminhos, né? DNA e educação, né? Então, hoje a gente aprende e tem coisas que nasceram conosco, né? Então, de fato, eu nasci com a vontade de construir, de realizar, de tomar risco, né, para isso. E montei, né? Comecei com um pré-vestibular em 98, com mais 2 amigos de adolescência. O negócio, né, foi bem do início mesmo. Começamos com 12 alunos. Eu coloquei R$2.000 no negócio que eu tinha juntado dando aula particular. E você começou dando aula particular em qual disciplina? Então, eu dava aula de física e, dependendo da situação, até matemática também, né? Enfim, mas eu era mais apto em física. E o negócio foi uma dureza no início, nos 3 primeiros anos muito difícil, e depois a gente conseguiu dar certo de certa forma e montamos, né, o nosso sistema de ensino, né, os nossos didáticos, no primeiro momento do 6º ano para cima e depois foi ampliando, né, e começamos a comercializar para outras escolas também, né. Hoje, né, a gente consegue tatuar no material, né? Assim, muito do que a gente conversou aqui, né? Muito do que eu acredito. Então, a gente tem bastante saída, não só das informações tradicionais, né? Que muitos livros têm, de história, geografia, enfim, mas tem todo um trabalho para desafiar, né, a criança desde a educação infantil. Então, desde a educação infantil, a gente tem plataforma gamificada, né? A gente trabalha de uma forma para tentar asfaltar esse caminho, né? A gente precisa desafiar. Despertar o interesse, né? Mas também a gente não pode desafiar e gerar um obstáculo descontextualizado com o mundo atual, com o mundo que a gente vive, né? Então, o mundo atual da educação formal, né? A gente falou bastante da educação de casa, formal, enfim, educação parental. Agora, na educação formal, né, a gente tem que fazer algumas perguntas, né? E a educação lá da década de 90, década de 2000 para cá, já melhorou muito, né? Então, a gente tem que se perguntar o que ensinar, né, e como ensinar, né? Muitos se perguntam, às vezes, como ensinar, né? Então, assim, os professores foram desafiados a melhorar suas aulas, a usar a tecnologia, enfim. Mas também... Se atualizar, né? Se atualizar, mas também a gente tem que ver o que ensinar, né? Que também é um ponto em que a legislação atual, né, principalmente baseada na Base Nacional Comum Curricular, né, que é a base proposta pelo governo, melhorou bastante, né? Então já deu uma alinhada, né? Então acaba que hoje na Irium, né, a gente tem um sistema didático de ponta a ponta, né, super moderno. Então não só com os impressos, né, com alta qualidade, mas também com plataformas digitais, com diversos recursos, né, para facilitar no que a gente chama de ensino híbrido, né? Então, assim, a educação não termina na sala de aula, né? Ela começa na sala de aula. Olha lá, temos o site ali. Bacana. Que o pessoal já colocou e o Lucas colocou pra gente. Ela passa pela sala de aula, né? Eu nem gosto de dizer que ela começa na sala de aula, ela passa pela sala de aula, né? Dentro do nosso método, por exemplo, a gente tem atividades para o aluno fazer antes da aula, atividades para o aluno fazer na aula, né? Uma proposta de aula em que o professor é a liderança. Coordena. Né? E propostas para serem feitas depois da sala de aula. Né, é o que a gente chama de sala de aula invertida, né? Então, assim, começa em casa, começa com autonomia, passa pela sala de aula e depois também finaliza com bastante autonomia, né? Autonomia, que é uma coisa que antigamente era pouco valorizada, né? Era a sala de aula, era o professor, né? E hoje, com as ferramentas que a gente tem que valorizar muito a autonomia, né? Muita autonomia. Possibilitar que o aluno diversifique essa aprendizagem, que é uma coisa
importante da gente falar também, mas com bastante autonomia. E como que foi, assim, para você, Fábio, passar pela pandemia, assim? Como que você encara o processo educacional? Porque muita coisa mudou, né? Mudou muito dentro do trabalho em si, né? O sistema home office era algo, assim, que não era cultural, né? Nunca foi embutido isso nas empresas. Algumas multinacionais trouxeram esse conceito e aplicavam, principalmente na capital, por conta do excesso de veículos, a gente sabe, né? Do deslocamento do colaborador para facilitar e tudo mais. Mas na pandemia não teve outra saída, né? Sim. Foi assim e teve que ser assim. A pandemia, assim, eu vou ser bem sincero, né? Assim, para todo mundo, que eu acho que eu vou compartilhar aqui uma visão que é importante para os empreendedores, né? A pandemia foi algo triste para todos nós, né? Muitas pessoas perderam a vida, passamos por dificuldade de uma forma geral, né? Mas assim, quando a gente está empreendendo, quando a gente é cabeça de uma organização, né? Ou parte importante de uma organização em que responde pela vida de muitas pessoas, né? A gente tem realmente buscar ser o mais resiliente possível, né? E olhar para as crises como oportunidades, usando aí o clichê japonês, né? E antes da pandemia, a Irion, a gente estava com algumas dificuldades, né? Algumas não, muitas dificuldades. A gente estava numa situação... Esse é o caminho do empreendedorismo, gente. Exatamente, situação penosa. Altos e baixos, né? Enfim, também acho que de repente um podcast só para falar sobre isso, sobre decisões erradas que eu tomei, né? Enfim, e aí fica a dica para os empreendedores, né? Que assim, cara, só perde pênalti quem bate. Então, assim, só toma decisão errada quem toma, né? Então, tomar decisão errada não é algo definitivo. Você não deve olhar como uma forma definitiva. Eu olho para trás e vejo que, assim, por exemplo, entre 2015 e 2018, eu tomei muitas decisões erradas e a empresa quase faliu. Chegou muito perto de falir. E eu resili, tomei esse desafio para mim. Falei assim, não, vamos virar. Vou fazer esse negócio acontecer. E a pandemia, ela trouxe elementos para mim, né, para a empresa, no caso, né, que permitiram a gente estar numa situação muito melhor hoje, né? Como a questão de mais financiamento, com uma pausa no mercado em que eu organizei vários processos internos, produtos, lancei produtos. Então, eu tive um tempo ali, como se fosse uma pausa mesmo, assim, na vida empresarial, em que eu me debrucei e consegui organizar muita coisa do lado de dentro, né? Não parei de trabalhar nem um dia, trabalhei absurdamente. No primeiro dia em que estava tudo fechado, no Rio de Janeiro estava tudo fechado, no primeiro dia estava eu e o porteiro trabalhando na empresa, né? E isso fez uma diferença, né? Então a gente saiu mais forte da pandemia, bem mais forte, né? E a gente vem crescendo 50% nos últimos 3 anos, né? E antes da pandemia eu estava perdendo, né? E parte desse resultado é por causa do que nós trabalhamos na pandemia, né? E eu vejo, né, tristemente, né, por outro lado, né, empresas que estavam muito fortes antes da pandemia e que saíram fragilizadas. E umas já até fecharam, né? Por exemplo, escolas. Tem escolas que fecharam e antes da pandemia estavam super bem, né? Porque, de alguma forma, né, mais uma vez, né, tristemente, sem fazer juízo de valor, não conseguiram dar a melhor resposta frente àquele desafio, né? Não encontraram o melhor caminho, né? Não encontraram o melhor caminho. Então, assim, as crises, de fato, né, o empreendedor tem que estar disposto a encarar, tem aquele comportamento diferente, né? Tem aquele memezinho que né, o quanto o estagiário dorme, o quanto, né, o funcionário dorme e o empresário que não dorme, né? Eu já perdi noites de sono inteiras, né, com problemas, né? Hoje, infelizmente, estou dormindo super bem. Que bom. Mas foi dureza chegar até aqui. Enfim, a resiliência, a disciplina que a gente estava falando, foi um dos segredos. O empreendedor, eu acho que assim, a gente ouve muito, inclusive, falar sobre essa palavra, né? Resiliência, é muito bonita e tudo mais, mas ser resiliente, eu acho que é totalmente diferente só do que você ler sobre resiliência, né? O quanto você está disposto a saber lidar com aquela dor e como sair dela, ou encontrar a melhor solução para aquilo, né? E eu acho que isso é primordial e tem que ser crucial, tem que estar embutido no empreendedor mesmo, tem que estar ali no DNA.
Porque senão a coisa Sim. não vai, né? Sim. E a gente está falando ainda, vamos falar de Brasil, né? Nós estamos inseridos em um país que a educação tem as suas falhas, né? A gente sabe disso. E não é questão de partido, de governo, não tem nada a ver. É apenas uma questão mesmo social, né? E cultural, eu acredito muito. E então... E não tem esse incentivo, né? O Brasil, infelizmente, não tem... Hoje melhorou muito, né? A gente vem evoluindo. Então, foi como você falou, a pandemia trouxe incentivos para você e para outros empreendedores que conseguiram se reerguer, conseguiram se renovar e trazer produtos novos, enfim, se reinventar, né? Mas a gente sabe que o Brasil não é um país ainda, né? Espero que isso mude, que incentiva, né? O empreendedorismo, que tem uma educação voltada para isso, para a área financeira, né, para como você se desenvolver financeiramente, como você se desenvolver empreendendo também, né, coisas que lá fora, em outros países, já existem essas disciplinas, existem essas habilidades, esse ensino voltado para essa situação, por exemplo, né? Assim, falando rapidamente do contexto nacional que a gente vive, né, não atual, um contexto de uma forma histórica, né? Sim. Então, estar aqui, né, você tem como vantagem, né, como o Estado é muito deficitário nos seus serviços, né? Então, por exemplo, em educação, né, a quantidade de escolas particulares que a gente tem aqui é porque, de uma forma geral, a sociedade enxerga o ensino público como deficitário, né? Então, se a sociedade enxergasse o ensino público como algo de qualidade, existiriam muito menos escolas particulares, muito menos ensino privado de uma forma geral, e talvez eu não estivesse aqui, talvez eu estivesse numa sala de aula, dando aula no Pedro II, enfim, em alguma estrutura pública, né? Essa é a vantagem. E a desvantagem, de fato, praticamente zero apoio, pouquíssimo apoio, né? Na pandemia em si, também não é uma questão partidária, né? Então, uma análise prática, assim. Acho que a ação do Estado, né, em relação ao incentivo financeiro das empresas, possibilitou eu estar aqui hoje, né? Então acho que fica esse elogio àquele corte, né, naquelas ações ali, né? O Brasil foi um dos países que saíram um pouco melhor da pandemia comparado com outros, né? E então, assim, mas de uma forma geral realmente é difícil, é tudo difícil. No Rio de Janeiro a gente hoje vive uma situação de violência exacerbada, né? Então é um estado que não garante nem segurança, né? E quer fazer educação, e quer fazer shows, e quer fazer outras coisas, não consegue fazer nem segurança, que seria o pilar básico. Que né, é o principal. básico. O ser humano, ele busca primeiro de tudo a segurança, né? Exatamente, né? Então, assim, isso lá nos primórdios a gente sabe que é a única coisa que o ser humano busca em primeiro lugar. Se o Estado lugar, garantisse, né, pelo menos, né, segurança bélica, né, segurança de violência e segurança de contratos, né? Assim, cara, a gente voaria, né? Porque o brasileiro é um povo muito criativo. A gente tem uma riqueza natural absurda, que, no meu modo de ver, gera até um pouco de preguiça, pelo fato da gente ter tanta coisa aqui. Mas, enfim, eu acho que o contexto do Brasil para o empreendedor é isso, né? A gente tem que ver o lado bom, que é as deficiências geram oportunidades, e o lado ruim é, assim, de uma forma geral, a estrutura é ruim, você tem que nadar contra isso, né? Se reinventar mesmo, né? É um desafio muito grande. E quais são, assim, os diferenciais da Irium hoje no mercado? E como que vocês atuam? O que vocês oferecem para as escolas? Todo o material, obviamente, que você já explicou pra gente, mas o que você considera como diferencial e como que você identificou essas necessidades e se destacou no mercado nesse ponto? Legal. Então, o mercado de serviço de sistema de ensino, né, é um mercado que a gente não tem tantos players, vamos dizer assim, né, não tem tantas editoras, né, mas tem editoras muito grandes, né? Então, assim, é um mercado muito disputado. O lado bom é um mercado imenso, né? E o lado ruim é que é um mercado muito disputado. Competitivo. Muito competitivo. Então, assim, você com menos capital, né, com menos investimento, tem mais dificuldade de se destacar, né? E aí a maneira que a gente tem de conquistar o nosso, né, lugar ao sol aí, né? Hoje a gente está com mais de 30 mil alunos, né, espalhados pelo Brasil, mais de 180 escolas parceiras, né? É apresentar diferenciais que eles não encontram em outras editoras, né? E eu gosto de destacar sempre 3, né? O primeiro deles é a solução completa, né, que a gente chama.
Então, as escolas hoje, elas não só compram livros, na nossa época, o que você tem? Você tem uma quantidade de livros, né? Então, comprava só livro. Então, hoje em dia, você tem os livros didáticos, você tem plataforma digital, você tem paradidáticos, você tem, que quase todas as escolas possuem, né? Um projeto bilíngue, né? Para você ensinar a língua inglesa, você tem um projeto socioemocional para trabalhar habilidades emocionais, habilidades do século XXI, né? Algumas escolas já têm também robótica, maker, enfim, né? Todas essas soluções a gente tem do lado de dentro. Então, quando a escola nos escolhe, né, ser parceiro da Irion, é você ter esse primeiro diferencial, que é não precisar comprar soluções de vários fornecedores. Você pode comprar tudo junto. Tudo conosco, né? Inclusive, nós somos parceiros de marcas nacionalmente conhecidas também, como a Árvore de Livros, a DSCOP de Educação Financeira, enfim. O que nós não temos do lado de dentro, né, nosso mesmo, a gente acaba parceirando e oferecendo o que o mercado tem de melhor, exatamente para, né, poder unificar, ser um hub de solução para a escola. O segundo ponto é a inovação. Estar conosco é ter certeza que você vai ter o que há de mais moderno, não só em técnica, tecnologia, mas também em conceito educacional, né? Então, a gente ficou falando aqui bastante sobre educação parental, né? Então, assim, educação parental é algo que a gente entrega para as escolas, né? Então, dentro do nosso sistema, a gente entrega informação, conteúdo e até livros para a escola estar trabalhando os conceitos de vanguarda com as famílias. Se não envolver as famílias, a gente vai ter mais dificuldade de ter né, sucesso com os jovens, né? Então, as nossas plataformas digitais têm o que há de mais moderno, plataforma gamificada, vídeo aulas, lista digital com solução em vídeo, enfim, né? Então a gente tá super realmente na vanguarda. Estamos introduzindo já a IA agora, né? Também com bastante foco, né? Porque não adianta você ter a técnica, a tecnologia, você tem que ter a aplicação, né? Ou seja, qual é o objetivo daquela ação pedagógica, não é só colocar um smartboard na sala, mas é como a gente vai usar aquilo, né? Então a gente se preocupa bastante com isso, né? Não só para aluno, mas também para professor. Então, em termos de inovação, é ter certeza de que quando o coordenador entra numa reunião de pais e fala sobre o parceiro Irion como um sistema de ensino, ela vai encantar os pais, porque ela vai trazer o que há de mais moderno, em impressos e digitais também, né? E o terceiro ponto, é o ponto que eu mais gosto de falar, é a questão do atendimento, né? Que é, como eu falei, assim, a gente não tem tantas editoras e o mercado é imenso, né? Então, as editoras maiores, vamos dizer assim, né, elas têm grande dificuldade de estar prestando um bom serviço, atendendo aquela escola, né, no olho, na individualidade, na necessidade dela, porque cada escola é uma escola, então tem necessidades específicas, né? E o nosso atendimento é o melhor atendimento do mercado, né? Então a gente trata cada escola como se fosse nossa, né? Atendimento em tempo real com as nossas consultoras, não é com robôs, não é com bots, né? Não manda mensagem e fica 2, 3 dias para responder, a resposta é sempre no mesmo dia. A gente ouve as escolas para ver, poxa, como é que a gente consegue melhorar os nossos produtos para te atender na especificidade. A escola às vezes quer fazer um projeto, a gente também está ouvindo e, de alguma forma, tentando atendê-la para que ela mantenha a sua prática pedagógica e, ao mesmo tempo, né, use as nossas soluções. Então, esses são os nossos em conjunto, 3 pilares, né? E o atendimento, seguramente, é o melhor atendimento do mercado, independente da onde a escola estiver, né? A gente tem escola desde Belém do Pará até o sul do país, né? Então, espalhado. É isso que eu ia até comentar. Já que vocês atendem, né, nível nacional, e a gente fala que o Brasil é um país continental, né? Cada região do Brasil tem as suas necessidades, né? Sem dúvida. Tem, acho que seus modelos pedagógicos diferenciados, e eu imagino que esse atendimento e essa abertura, né, esse tete-a-tete que a gente tem essa necessidade, o ser humano tem isso, né? Eu sempre falo aqui, até nos outros episódios de podcast, a dificuldade que eu tenho e que eu particularmente, assim, não gosto desse atendimento robótico, né? A gente precisa falar com o ser humano, é necessidade, sabe? Precisa disso, né? Até pra gente conseguir se expressar mesmo, porque com o robô,
um boleto, beleza, né? Manda o boleto, beleza, pagou, acabou. Mas quando você tem uma dúvida, quando você tem um questionamento, quando você tem realmente, né, uma questão que você precisa de atenção, não é um robô que vai te ajudar, né? Não é a IA que vai conseguir te dar esse suporte. É realmente o ser humano, Sim, né? é isso mesmo. Por exemplo, né, um dos calcanhares de Aquiles das editoras é a questão da entrega, né? Então, assim, o calendário no norte do país, as aulas começam por volta de 15 de janeiro, né? No Rio de Janeiro e aqui mais para o sul é início de fevereiro. Então, assim, as escolas têm calendários diferentes e a gente, na entrega, respeita isso, né? Então, as nossas escolas do norte e Fortaleza, enfim, né, a parte de cima do Nordeste, já receberam os materiais, né? E a gente está gravando aqui hoje, dia 9 de janeiro, né? Os materiais já estão lá, já chegaram. E isso acontece também ao longo do ano, assim, só para citar uma especificidade que, por ser Brasil, a gente olha e com todo cuidado respeita essa necessidade. Eu acho que isso é fundamental e eu acredito muito, assim, né? Que aí falando mesmo do empreendedorismo, falando da necessidade, né? De negócio, né? Porque vocês são uma empresa voltados aí para a área da educação, vocês têm um material didático fantástico, digital, plataformas e tudo mais que é para oferecer soluções, né? Mas, ao mesmo tempo, as escolas também têm a necessidade de adquirir esse material, né? De ter um material didático de qualidade para oferecer para os alunos, né? E os pais terem a segurança de que, poxa, meu filho tem o melhor material hoje, ele está sendo educado com a melhor possibilidade. Então, existem ali duas necessidades, né? A sua, como empreendedor, e da escola em obter o material, né? Em ter todo esse conteúdo. Mas eu acho que a maior dificuldade do empreendedorismo acaba sendo sempre o pós, né? Venda, o atendimento remoto, a maneira como as pessoas... Porque sempre vai ter alguma necessidade depois, uma dificuldade, às vezes um transporte, né? Que pode acontecer alguma coisa, né? A gente não tem controle de todas as coisas. E eu acho que é nesse ponto que as empresas, independentemente do segmento, se destacam, né? Porque eu acredito que os clientes, eles são fidelizados sempre numa necessidade mesmo, pontual. Sim. Né? Eu tenho isso para mim, né? Que é quando a gente precisa de uma resposta, que a gente vai realmente entender a capacidade, a qualidade daquela empresa, daquela pessoa, né? Então, uma coisa é seguir o script, né? Outra coisa é quando sai daquilo ali, né? Então, quando tem uma demanda e, de fato, a gente se caracteriza por essa questão do atendimento, né? Do pós-venda, onde a gente cansa de ouvir, né? De escolas, assim, vem vendedor aqui, foi incrível a experiência de venda, vendeu, depois sumiu, nunca mais vi. E, tô aqui com atraso, tô aqui com uma determinada demanda e não sou atendida, né? Então, assim, é onde a gente encontra muitas oportunidades, né, para desbravar mercado. E essa é uma dica também, né, para os empreendedores de uma forma geral. Muitos deles são grandes vendedores, né? Enfim, né? O empreendedor, de uma forma geral, tem que conseguir vender, né? Mas tem que se preocupar principalmente pela manutenção, né? É muito mais também barato você manter um cliente do que você conquistar um novo, né? Com certeza. Então, isso pra gente é dogma. Muito legal, Fábio. E vocês também têm o sistema de microfranquias, né? Como que funciona isso até para os interessados, né? Porque o bate-papo aqui tá maravilhoso, né? Eu, por mim, fico aqui até amanhã conversando. Mas como que funciona para quem realmente é dono de uma escola particular, enfim, privada, e tem esse interesse, né? Inclusive, enquanto nós estamos aqui conversando, tá aparecendo, né, ao longo do episódio aqui, todos os contatos de vocês, site, as redes sociais. Legal. E tudo mais, os telefones, né, de contato, o e-mail, tá tudo aqui, ó, aqui embaixo da tela. Então é só entrar em contato com a Irium. E como que funciona, então, esse sistema de franquias que vocês têm? Então, a gente, você falou, né, o Brasil, né, é um país continental, né, imenso, né, e para poder, né, ao mesmo tempo, né, aumentar o nosso alcance, né, e, na verdade, são três objetivos, né, um, aumentar o nosso alcance, outro, né, diferentemente de outras editoras, a gente não cometeu o erro de crescer muito e perder em qualidade de atendimento e de produção de conteúdo. O nosso forte é a produção de conteúdo e é o atendimento. Não é as vendas, né? Assim, a gente tem equipe de vendas que é incrível, mas vendas não é o meu DNA e não é o DNA da Irium. O DNA da Irium é atender pessoas, é relacionamento e
produção de conteúdo, né? Então, eu falei assim, poxa, eu vou buscar no mercado, né, parceiros de venda espalhados, né, que acreditem no que a gente acredita, em termos de educação, né, em termos de produto e de qualidade de serviço, né, para serem parceiros de vendas, né? E aí, uma forma de popularizar mais isso, né, no sentido de viabilizar mais pessoas para estarem se tornando nossos parceiros, nós criamos o nosso sistema de franquias. E a gente chama até de micro franquia, porque de fato é conceitualmente uma micro franquia, que é uma pessoa física em qualquer lugar do Brasil pode virar, né, um consultor Irium, um franqueado Irium, né? E essa franquia, ela se caracteriza por quê? Por ser, né, vai se tornar uma pessoa habilitada, e aí ela vai participar por todo o treinamento. Muitos dos conceitos que eu falei aqui, educacionais, a gente tem no nosso treinamento, né, nos nossos vídeos, no nosso processo de formação. Então, ela vai passar pelo processo de formação e vai ser uma consultora, um consultor oficial dos nossos produtos, ou seja, vai ser autorizado a estar vendendo as nossas soluções com determinada margem, né? Enfim, a vantagem de ser um franqueado Irium em comparação com um consultor comercial de uma outra editora, né, são algumas vantagens, né? A primeira vantagem é a exclusividade, né? Então, quando a pessoa compra uma franquia da Irium, ela vai ser a única pessoa autorizada a estar vendendo naquela região as nossas soluções. Se uma escola de ligar para lá, para nós, entrar em contato, e eu quero a solução, só pode comprar pelaquela pessoa. Ela. Então, ela tem uma reserva de mercado, só ela pode fazer. O segundo diferencial é o tempo de contrato, né? Enfim, a gente, infelizmente, no mercado editorial, a gente tem uma rotatividade grande, né? As editoras normalmente demitem com facilidade. Então, a gente tem, no mínimo, 6 anos de contrato. Então, a pessoa ela vai ser dona do mercado durante esse tempo de contrato, minimamente. A gente nunca tem interesse de cancelar o contrato depois disso, né? Sendo um bom parceiro, né? E mais 2, que seriam a margem, que é uma margem de remuneração melhor do que as outras editoras de uma forma oferecem. E segundo, o nosso portfólio, né? O nosso portfólio não só em termos de qualidade, como em termos de extensão, né? Ou seja, de ser a solução completa, de ter muitas soluções. Então, a pessoa vira um hub autônomo, móvel, de soluções educacionais, né? Então, é um negócio bem bacana. Hoje a gente está com cerca de 15 franquias já no Brasil espalhadas, né? Assim, todas as franquias têm prosperado, sendo real, obviamente, a gente aqui tem que ser sempre transparente. Umas já prosperaram bastante, então as pessoas recebendo boas remunerações por causa disso, e mesmo aquelas que não prosperaram tanto já têm uma remuneração, né, direta do trabalho conosco, né? Ou seja, desse trabalho de franquia. Então, é um sistema que empodera, né? A pessoa pode empreender já com tudo encaixotado, tudo pronto, as soluções prontas, catálogo, Script, treinamento, enfim, né? E aí, como todo empreendedor, né, não tem almoço grátis, né? Então, ela tem que estar na rua, tem que estar fazendo contato, relacionamento, gerando convencimento, né? Gerando convencimento, vai prosperar e vai ter uma vida bacana, né, em termos de remuneração, em termos de tempo para se dedicar à família, né? Então, é um negócio, né, pro micro franqueado que permite flexibilidade de tempo, de agenda, né? Então, ele não tem aquelas algemas de ferro com determinada CLT, com determinada empresa que impõe, né, 44, 50 horas de trabalho por semana. Ele pode fazer a sua agenda. E a gente está muito feliz de estar compartilhando, né, e vendo, né, os conceitos da Irium, o empreendedorismo que a Irium proporciona, viajar pelo Brasil. Com certeza. E quais são, assim, as expectativas para o futuro, os planos de vocês, os projetos, já que a gente está, né, iniciando aí esse 2025? Legal. Como eu mencionei aqui, né, a ideia das franquias, né, nós da Irium lá, né, e comigo na liderança, a gente poder se concentrar no que a gente faz de melhor, que são os produtos, né? E aí a gente está tendo um crescimento bacana, né, institucionalmente falando, crescimento de 50% ao ano, já mais de 30 mil alunos, quase 200 escolas parceiras na carteira, né? E a Irium sempre olha para frente pensando assim, como é que eu vou impactar mais ainda a educação
no próximo ano, né? Então a equipe lá fica, isso é uma coisa bacana, é que a equipe fica nervosa nesse dia, ela fala assim, cara, o que o Fábio vai inventar esse ano? Cara, o que ele vai trazer? E aí segunda-feira é um dia que o pessoal fica um pouco ansioso, né? Que normalmente eu venho do final de semana com algumas assim, ideias. cara, eu tive essa ideia aqui, vamos fazer esse produto, o que vocês acham? Vamos fazer isso assim, assim, assado, né? E aí a gente vai lançando, né? Então, esse ano, né, em termos de produto, a gente está sempre atualizando os nossos livros têm um nível de atualização muito maior que das outras editoras, né? Então a gente vai atualizar alguns livros pensando já em 26, né? Começando o ano, né? A gente está lançando uma plataforma de simulados, né? Por o que, além dos simulados impressos que a gente já entrega, né? Esse ano a plataforma que está iniciando, que a gente está lançando, é exatamente essa plataforma que desde o ensino fundamental a criança pode fazer simulados online, mais simulados do que normalmente a gente já entrega, principalmente no vestibular, que chega no total de 15 simulados ao longo do ano, né, alguns digitais e alguns impressos. Então, é uma marca que nenhuma outra editora entrega, né, nesse volume, né? E a gente está olhando para alguns produtos novos também, né, pensando em 26. Né? 2 produtos digitais, uma plataforma para vestibular, gamificada, que a gente está, né, rascunhando ela agora, né, e uma plataforma que essa é a plataforma também que eu sonho com ela há 10 anos e agora está chegando perto da gente conseguir concretizar, que é uma plataforma voltada para aprendizagem de habilidades do século XXI, voltada para as habilidades socioemocionais, em que a gente romancia, né, tem uma história em que o aluno vai interagindo com a história. E aí, a partir das escolhas, que é uma história interativa, a partir das escolhas que o usuário, né, o aluno vai fazendo na plataforma, ele vai... a plataforma vai monitorando as habilidades dele, ou seja, onde que ele pode melhorar, aonde a gente entende que ele está sólido, que ele está bem. E essa é uma solução bacana que a gente também está desenvolvendo lá. Sabe uma coisa que eu acho, assim, interessante? A gente trazer... não tem como a gente não comparar, né, assim, a educação dos Estados Unidos ou do norte ali da Europa, que você trouxe também aqui no início do podcast. Eu acho que não tem como a gente não falar sobre isso. Até que ponto você considera, Fábio, que o esporte, né, atividades complementares fora a sala de aula ali, o estudo, a parte teórica e tudo mais, até que ponto isso desenvolve e ajuda? A gente percebe que esses países, eles acabam desenvolvendo seres humanos mais preparados, né, para os desafios da sociedade mesmo, né? E como que você vê isso? Como que você lida com essa parte, você, a sua equipe? Como que vocês tentam, de certa forma, dar todo esse suporte ou trazer essas soluções? Eu não sei se vocês têm aquelas reuniões, né? Por exemplo, olha, eu acho que diante da necessidade da escola, o que vocês têm, é necessário isso para conseguir potencializar os alunos. Como que você, vivendo a experiência de sala de aula, sendo o CEO da empresa e tendo essa paixão pela educação, como que você, de certa forma, coordena tudo isso, orienta os seus clientes e parceiros? Cara, muito, muito legal a tua pergunta, porque ela me remete a uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, né? Você falou de futuro e eu acabei esquecendo. São tantas ideias que a gente acaba se perdendo. Que nem deu um branco aqui mais cedo. É tanta informação, um bloquinho de nota, deu um pane no meu cérebro. Mas a tua pergunta é uma deixa perfeita, né? Enfim. Que bom. A minha crença, a crença que a gente tem lá, né, é de que a gente tem que evoluir. Acho que a palavra evoluir está bem empregada aqui. Para uma escola, para um ensino personalizado. Né? Boa. E aí, quando a gente fala de ensino personalizado, eu quero deixar bem claro aqui, né, em relação a essa visão, que né, a gente não tem que personalizar para facilitar a vida do jovem, né, que poxa, ele não gosta de matemática, então tira a matemática da vida dele. Ele não gosta de ler, então tira ler da vida dele. Deixa ele só vendo vídeo. Né? Por quê? Porque a vida não é assim. Né? Uhum. Educação é arte contrariar, é você desafiar, né? É você criar um espaçozinho para a criança, o adolescente dar aquele passo ali, né? Desenvolver,
a melhorar a estima dela, ela se sentir capaz e fazendo cada vez mais coisas, então você tem que desafiar. Mas, de fato, os desafios são diferentes, né? Então, em qualquer sala de aula do Brasil, nas aulas começando agora, né, nesse de ano, tem alunos que amam matemática e alunos que detestam matemática. Alunos que olham para a prova que a professora pede e falam assim, pô, essa prova está muito fácil. E alunos que olham para a mesma prova e falam assim, pô, essa prova é impossível, né? E aí, a educação nunca se preocupou ou nunca teve ferramentas para lidar com essa diferença, né? Como é que eu trato o aluno que achou a prova fácil e como é que eu trato o aluno que achou a prova difícil, a mesma prova. Então, eu estou convencido de que, assim, a gente tem que fazer provas diferentes, né? Talvez a gente não consiga fazer com que cada aluno faça uma prova diferente, mas a gente precisa ter níveis de provas diferentes. Isso vai ajudar até a não colar. De certa forma, né? Tô brincando. De certa forma, sim, né? E cada aluno precisa ter as suas trilhas, os seus desafios, né? E como eu falei, né, o objetivo dessa fala aqui não é zerar a zona de conforto, porque zona de conforto e educação são conceitos totalmente opostos. Estão em lados opostos. A educação está totalmente fora da zona de conforto, né? E aí, quando você falou que aqui no Brasil a gente não tem a estrutura, mas que tem nos Estados Unidos ou na Europa, de atividades físicas, atividades musicais, artísticas, enfim, atividades diversas, né? De fato, né, o aluno que é mais apto fisicamente e você consegue desafiar mais ele ali, para ele conquistar a estima, né, conquistar a mentalidade de superar desafios, né, ficar, né, mais sólido, resiliente emocionalmente, cognitivamente, né? Se você tiver mais atividades, você consegue tem mais ferramentas para entregar uma coisa ou outra, né? Porque também o aluno que se desafia no futebol e se desafia e se esforça, né, no futebol, e o futebol é uma terapia, é a vida dele, é onde ele se educa, não só fisicamente, né, mas também emocionalmente, até cognitivamente. Não tem por que exigir dele 10 em matemática, se não é a aptidão dele, né? Ele tem que se esforçar em matemática, e talvez o esforço para ele seja tirar 5. E aí acho que a escola tem que entender isso. Se o esforço é esse, se ele tirar 10 em futebol, de repente ele pode tirar 5 em matemática, né? Tem gente que tira 10 nos dois, né? O que a gente tem que se esforçar é não ter quem tira 5 em tudo, né? É sempre melhorar. E aí, assim, poxa, cadê a motivação desse jovem? Eu tô falando isso realmente sem juízo de valor, tá? De que quem tira 5 em tudo é uma criança vagabunda que não quer nada, que também é um termo genérico que não ajuda, né? Mas qual é o gatilho dele? Como é que eu motivo ele? Como é que eu faço ele crescer, ele aprender, ele tá feliz de estar ali, né? Mas ao mesmo tempo sendo desafiado, sem zona de conforto. Então realmente é um assunto que quanto mais ferramentas melhor. É um assunto que eu não vejo as escolas preocupadas com isso, né? E porque obviamente também tem que preparar o café da manhã, né? Tem que preparar a aula, e isso tudo já é muito difícil, mas é um tema que me inquieta e é uma missão de vida para mim, né? Aí não vai caminhar nesse sentido, já está caminhando nesse sentido, e cada vez mais a gente vai ter soluções personalizando, né? Diversificando os desafios. Porque assim, eu analisando, né, até nos filmes que a gente assiste, né, de como funciona o ensino educacional lá nos Estados Unidos e a maneira como eles são desafiados, né, os alunos são desafiados você não tem escolha, você tem que escolher se você quer participar do coral, se você quer você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer dança, ou você tem que fazer esporte, ou basquete, ou futebol. Você escolhe, mas faz. Você escolhe, mas você tem que fazer alguma coisa fora, né, a sala de aula ali mesmo, né? E eu acho isso muito interessante porque, além de trabalhar toda essa parte, né, de preparar o aluno ali para a vida, né, porque a vida bate mesmo, não tem jeito, né? Você vai perder, você vai ganhar, e é isso mesmo. Mas eu acho interessante porque fica mais fácil, talvez, para o aluno também se conhecer mais, né? Porque eu acho, né, já comentei aqui em outros episódios também, eu acho que nós somos cobrados pela sociedade, né? E é assim, o sistema é assim, não tem como fugir disso, de que você tem que escolher aquilo que você quer fazer para a sua vida, para o resto da sua vida, muito jovem,
né? Você é muito imaturo ainda, né? Eu escolhi fazer jornalismo, por exemplo, com 17 anos eu entrei na faculdade, né? Mas eu tive a sorte de conseguir olhar para dentro de mim, tive uma estrutura familiar que me permitiu isso, estudei também em bons colégios que me permitiram me encontrar na área de comunicação. Mas também já tive alunos e colegas de sala de aula que demoraram muito tempo para conseguir encontrar o que queria. E não tem nenhum problema em relação a isso, cada um tem o seu tempo e tudo mais. Mas quando você tem essa possibilidade, né, quando as escolas, os ensinos ali proporcionam essas ferramentas, eu acho que fica mais fácil, né, para o aluno se encontrar, para ele entender aonde ele é chamado, onde ele tem uma facilidade ou desenvolver melhor as competências e as habilidades. E não sofre tanto, talvez, na vida adulta com a cobrança de fiz 2 anos de direito, tranquei porque não era aquilo que eu queria, vou fazer medicina. E geralmente, às vezes, acontece muito isso, né? Sai de uma área completamente exata, comecei a fazer arquitetura e, de repente, a pessoa tranca a faculdade e vai fazer medicina, por exemplo, né? Sim. Então, oposto. Assim, em relação até essa questão de escolha, de carreira e tal, eu também procuro passar uma visão muito tranquila, né? Assim, acho que a gente desneurotizar isso. Né? É comum um jovem com 17 anos escolher a carreira e depois se arrepender. Então, assim, cara, E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, isso não é uma questão. Eu já tive alunos que estudaram 5 anos para fazer medicina, passaram, ficaram 1 ano e desistiram. Né? E aí, assim, ok, faz parte, né? Então, assim, isso não é determinante para o sucesso dele daqui 10 anos, daqui 5 anos, né? O importante é a jornada, é a construção, né? Então, assim, o que ele construiu ao longo desses 5 anos? Tentando. O que ele construiu ao longo desse 1 ano? Ele está um adulto, no caso, né? Mais capaz, mais inteligente, com um autoconhecimento melhor, mais resiliente. A próxima escolha dele já vai ser uma escolha em que ele vai chegar mais sólido, mais forte, mais capaz de tomar decisão, mais capaz de resolver problema, mais capaz de resilier a frustração. Né? Então, assim, quando a gente olha para o nosso filho, nossa filha, educando de uma forma geral, o que ele está construindo ano após ano? Né? Uma das coisas mais frustrantes para mim, como professor, diretor, era ver o aluno não fazer nada ao longo do ano. Nada. E aí, ele chega no final do ano, ele faz uma prova final, consegue a nota e passa. Cara, isso é muito frustrante. Essa é a pior coisa. Eu preferia o aluno que... e não consegue. Não consegue. Vai fazer de novo. E aí, eu já tive pais que chegaram para mim e falaram assim, não, ele vai ficar reprovado. Não vou deixar nem fazer a prova final. Ele vai fazer de novo. E esse aluno mudar o comportamento dele. E o aluno que passa a vida toda raspando, ele é como se o sistema dissesse para ele que assim, continua fazendo isso. Deu certo. Vai dar certo ano que vem. Vai dar certo. E o que ele está construindo? E o que ele está aprendendo? Né? E aí eu não estou falando de aprender regra de 3, não. Estou aprender a se frustrar, aprender a se esforçar, aprender a saber o que quer, o autoconhecimento. Tudo isso se constrói frustrando, acertando, errando. Né? E aí quando você, né, permite que a zona de conforto impere na vida da criança, do adolescente, do adulto também, enfim, de uma forma geral, não tem motivo para mudar, para ter uma atitude melhor. Não tem construção. Nossa. Você não fica um profissional melhor, você não fica uma pessoa melhor, mais capaz. Vai vir o mesmo problema, vai te derrubar de novo. Né? E a educação é você desenvolver habilidades. Isso é uma coisa que se fala muito pouco em escola. Né? Então, hoje, escola, se você pegar os outdoors, né, enfim, né, a comunicação de uma forma geral, a palavra que você mais vai ver é acolhimento. E acolhimento é essencial. Eu não estou dizendo aqui que acolhimento é errado, é ruim. Não, acolhimento é pilar básico, é essencial. Não existe escola sem acolhimento. Mas escola, educação, não pode se restringir à empatia, não pode se restringir a acolhimento. Né? As crianças vão para uma escola que é aquela que a gente falava lá no início, né? O lugar onde a ciência da educação acontece para desenvolver habilidades, para ficar mais inteligente. Eu acho que a gente não tem que ter vergonha de dizer isso. Né? Vai para a escola para se tornar mais inteligente. A pessoa mais inteligente não é aquela que sabe mais matemática. É aquela que sabe mais matemática, mais português, tem mais autoconhecimento, sabe se frustrar mais, sabe ser resiliente. Ou seja, é um conjunto de coisas. Todas as habilidades, né? Eu em reunião de pais falo sobre isso, que é
você vai fazer uma entrevista de emprego hoje, né? Então, é uma entrevista, né? Muito provavelmente o entrevistador, o seu futuro chefe, sei lá quem, ele vai querer saber como é que você reage diante das dificuldades, quais as respostas que você dá e o que você sabe fazer. Né? Hoje em dia, nem o diploma às vezes faz diferença. Mas como é que você sabe fazer? Como você se comporta diante do desafio? Né? O mercado mudou, né? Ele vai exigir isso. Né? E com a IA, então, você é muito mais generalista, pessoas que sabem pensar, do que pessoas que têm conhecimento profundo sobre alguma coisa. Né? Então, você tem que saber lidar com essas ferramentas e emocionalmente lidar com isso. Com as crianças é a mesma coisa. Né? Então, elas sabem resolver mais problemas depois de um ano de escola. Né? Elas sabem tomar mais decisão, né? São mais resilientes, têm mais integridade, né? Tem mais ética. Né? O nosso projeto socioemocional é um projeto voltado para essas habilidades. Né? Então, quando a gente construiu isso, né, a gente olhou para o mundo globalizado de hoje e falou assim, poxa, o que o jovem precisa ter na sua caixinha de ferramentas? Né? E a gente fala assim, poxa, integridade, dando só um exemplo, integridade é uma ferramenta importante. O que é integridade? É você ser resiliente aos seus princípios, é você tomar decisões baseadas nos seus princípios, mesmo nas maiores dificuldades. Né? Então, um amigo seu pede para você fazer alguma coisa errada, né? Tipo, uma coisa boba, roubar uma bala no supermercado, uma coisa boba. Vou pegar aqui uma bala no supermercado, uma coisa pequena. Te desafia isso. Né? E aí você tá ali, você quer ser aceito no grupo, você não vai fazer uma coisa errada para ser aceito no grupo, mas teu princípio diz para tu não fazer. Então, o jovem já íntegro, ele consegue com que o princípio seja mais forte do que a necessidade de pertencer ao grupo, de aceitação. Então, assim, e vai desenvolver integridade no jovem hoje em dia, que quer ser aceito. Todos nós queremos ser aceitos, né? Mas se a gente parar para pensar aqui, as pessoas íntegras que são mais fiéis aos princípios tomam decisões melhores, decisões que perduram, não aquela decisão daquele de momento, né? Então é uma coisa para a gente ensinar. Às vezes decisões que impactam gerações, né? Então, mas a gente tem um livro que trabalha integridade. Que legal. 8 lições para desenvolver, provocar reflexão sobre o que é integridade. E olha só, e é um livro romanceado, então assim, o personagem passa por várias situações e decisões em que a gente vai mostrando, poxa, isso aqui é uma decisão que a pessoa com integridade toma. Que consegue, porque assim, a integridade e as habilidades de uma forma geral, né, não são sim e não, né? Sim. Você consegue tirar naquele momento ou não, né? E aí, assim, consigo tirar a integridade gritou ali para mim e foi mais forte do que a necessidade de aceitação. Tomei a decisão melhor. Beleza. Então, assim, a pessoa faz isso, fica mais forte, fala, caraca, deu certo. Né? Assim como a pessoa toma a decisão errada e tem a reflexão, fala assim, pô, eu errei lá atrás, não vou errar mais. Agora, não tem a reflexão, e daqui a pouco isso é padrão. Como é que eu não tenho sucesso se eu fiz isso tudo? Né? Mas, pô, você fez tudo errado. Não pode dar certo. É o lance do plantar, né? Não tem como plantar morango, querer colher cereja, né? Você vai dar errado. Sim. Né? E, então, assim, em relação à questão do jovem e das habilidades, eu acho que é essa construção que é importante. E antes da gente finalizar, Fábio, acho que não tem como a gente falar de educação sem tocar nesse assunto também, assim. Como que você, como educador, como diretor, vivenciando tudo isso também, encara a... Como que eu vou me expressar aqui? Como que você trabalha, na verdade, a socialização, né, e a empatia com pessoas com deficiência, por exemplo? Como que você vê isso dentro das escolas? Hoje em dia, né, a gente sabe que isso é uma necessidade, né? E existe uma falha muito grande no processo educacional, no contexto geral, né? Eu falo porque eu tenho um irmão autista e eu vejo que isso assim, se tivesse tido uma assistência melhor, né, para aquela criança, ainda criança, o desenvolvimento poderia ser outro, a pessoa, né, hoje poderia ser mais independente. Enfim, como que você lida com essa parte também? Boa pergunta. Uma pergunta, assim, super contemporânea, né? Assim, a gente vê essa demanda. Inclusão social, né? A inclusão.
Também poderia ter um podcast inteiro sobre isso. É bem importante a gente falar sobre isso. Vou tentar ser breve aqui, tá? A primeira coisa, tá? Sem de fato querer sair na tangente, é que inclusão é para todos nós, né? Então, quando a gente fala assim, o aluno tem dificuldade em matemática, ele precisa de inclusão, né? Ele tem dificuldade, como é que a gente vai incluir ele para superar esse desafio? A gente não pode, e aí muitas vezes as escolas fazem isso, muitas vezes a gente faz isso, ele só consegue tirar 2. Então, vamos aceitar o 2. Né? Isso é incluir. Não, isso não é incluir. Porque a sociedade não aceita 2. Né? Então, assim, a sociedade aceita no mínimo 5, né? Numa metáfora aqui. Uma média, né? Vamos ajudar ele a chegar no 5. Vamos juntos. Mas não vamos dizer que 2 serve. Se a sociedade diz que não serve, tá? Não é um exemplo matemático, tá? Sim, é uma metáfora. Né, de que, cara, a gente não pode aceitar qualquer coisa se a sociedade não aceita. Então, a gente tem que ir desafiando ali junto, abraçado, né? Acolhendo, sentando junto, né? Enfim, né? Mas eu não tenho tempo para estudar com meu filho. Sinto muito, né? A outra opção é você dizer que o 2 serve, né? Então, assim, se a gente quer fazer um trabalho melhor e tem que chegar no 5, a gente tem que estar junto, tá? Acolhendo, entendendo, dialogando, né? Incentivando, colocando limite, enfim, né? Obviamente, né, sem querer fugir da pergunta, né, há crianças, né, adolescentes, pessoas de uma forma geral, né, que têm uma necessidade de uma inclusão maior, mais acentuada, porque são mais diferentes, vamos dizer assim, né? Eu não quero fugir também do termo deficiência, não, porque assim, é um termo que já foi, hoje em dia pode ser até um pouco demonizado, mas é o termo correto. Sim. Né? E assim, a gente não está aqui falando com um tom pejorativo. Não tem de crítica nem nada. Pelo contrário, estamos tentando encontrar até soluções para que haja isso. Em relação a isso... A gente ouve muito falar de TDAH hoje em dia e tudo mais, né? Mas é importante a gente falar sobre essas dificuldades. Sim. Então, de uma forma geral, a instituição de ensino, né, e nós, em relação a isso, a gente está bem posicionado, ela tem que ter a intenção de atender e de assumir a sua responsabilidade na sociedade em relação a essa questão, sabe? É a primeira coisa. Então, ela não pode se negar a começar a jornada, que seja, ou estar na jornada, né? Então, a rede de escolas que eu fundei, né, lá no Rio de Janeiro, ela se caracteriza por atender bem, e aí quando digo atender bem, que já tem toda uma estrutura, tem toda uma máquina, métodos, pessoas especializadas, né, para atender, né, essas necessidades. Alunos atípicos, né, que é o termo educado hoje para se referir, né. Então, já atender alunos atípicos, né? Tem uma escola em que tem 15% dos alunos são alunos atípicos, estão lá. E quando eu digo 15%, os alunos que são mediados. Os alunos que têm mediadores, né? Ou individuais, ou a cada 2 alunos, ou a cada 3 alunos, dependendo. E cada aluno, para decidir se ele vai ter um mediador ou não, se vai ser, e que tipo de mediação ele vai ter, que tipo de adaptação ele vai ter. Bem personalizado. Né? Exatamente, bem personalizado. Através de uma avaliação 1 a 1, né? Então, é avaliação individual, né? Entrevista com um especialista, enfim, para tomar decisão em relação a isso, né? Dentro da IRON, né, que a gente não é exatamente escola, né, a gente tem uma consultoria interna que a gente, né, oferece para as escolas, né, sobre isso, né? Fantástico. A maioria das escolas, né, talvez eu não esteja sendo justo, mas eu acho que a maior parte das escolas, né, assim, estatisticamente falando, não começou e não começou a empreender, né, nesse tema, tá? E eu falo isso assim, também sem juízo de valor, tá? Porque tem um outro lado que eu acho que é importante mencionar, né? Na dificuldade que fazer isso no Brasil, né? Que por exemplo, essas escolas, né, que são especialistas, como é especialista no bairro, né, todas as crianças, né, com algum tipo de atipicidade procuram a mesma escola, né? Sim. É confortável para as outras, acho que não é demérito falar isso aqui, enfim, mas torna a ação dessa escola que quer fazer correto, de certa forma, né, mais difícil. Sim. Né? E aí os pais, de forma utilitarista, que eu também super entendo, né, assim, poxa, o que é mais pragmático? Poxa, bater na cabeça. E aí, assim, até chato falar isso, mas assim, a escola que tem toda uma estrutura,
personagens e tal, mas que tem a sua limitação também, por motivos óbvios, né? Enfim. Limitação, às vezes, de espaço, de Espaço. tudo, Então, né? assim, de você tem físico. Você tem uma sala de Até de profissionais, de professores, né? Número de professores. 35 alunos, né? Sim. Quantos alunos atípicos mediados são possíveis numa sala de aula dessa, né? Então, assim, tem uma regra, um padrão, vamos dizer assim, né? Social, que não é o legal, tá? Mas um social, no Rio de Janeiro, há menção sobre isso, de indicação por parte da Secretaria Municipal de Educação de até 2 alunos, né? Mas se tiver a terceira matrícula, ou a quarta matrícula, nessa mesma turma, se a legislação impede você de negar a matrícula, e aí fica paradoxal, que é a escola quer atender, né? Quer fazer um trabalho legal. Para fazer um trabalho legal, há limites de bom senso. Eu não posso ter 5 alunos mediados, são 35 alunos, mais 5 adultos, mais um professor, se for dos anos iniciais, mais um mediador, são 7 adultos, né? Dentro da sala. Porque passa a ser também injusto com os outros alunos que enfim, os alunos típicos, vamos dizer assim, que não vão ter a melhor aula de matemática para eles, lembrando da personalização. Sim. Né? E aí, de fato, eu não estou aqui, né, trazendo uma solução, né? A gente só está problematizando, né? Falando sobre a escola quer atender, a realidade. A escola investe nisso, aí por investir nisso ela é mais demandada, isso diminui a capacidade dela de atender esse desafio, essa demanda, né? Mas a legislação impede, e aí assim, a escola já teve processo. De falar assim, não, eu quero que o meu filho estude lá, não pode negar a matrícula. Ah, mas já tem 3 mediados na sala, não tem como a gente colocar. Não, mas é a lei, se vira, mas como se vira? É complicado, né? É muito cultural real, mesmo. E aí, assim, eu não estou falando de um caso, né, problematizando aqui, eu não estou falando de um caso da escola que se nega, que de fato não quer, que não se preocupa. Ah, mas dá prejuízo. A gente não está falando nada disso, a gente está falando só de uma situação real. Querendo ou não, a gente está trazendo uma situação, né, uma realidade que acontece dentro do segmento do que é empreender na educação. É sobre isso, né? É claro que é uma necessidade, seria o melhor dos mundos, né? Se todos os colégios, se todas as escolas tivessem essa mentalidade, fossem preparadas para isso, tivessem essa intenção de investimento, de preparo, né? Porque não adianta a gente falar que é uma necessidade, mas para tudo há um investimento, né? Tem toda a parte também econômica que envolve. Lógico, a conta né? tem que fechar. De alguma Não forma. adianta, a gente está falando de empreendedorismo, gente. Então, seria o melhor dos mundos, né? Mas, infelizmente, existe esse contraponto. Sim. Fábio, assim, que bate-papo agradável. Nem sei como agradecer. Deixo agora um momento para você, assim, deixar suas considerações finais sobre a Irium, né? O sistema que vocês atuam e tudo mais. Caso a gente não tenha abordado alguma característica que você queira ainda enfatizar, fique à vontade. E depois, o momento é seu para você deixar uma dica, né? Para os empreendedores que acompanham a gente, para os nossos internautas, para os inscritos no nosso canal. Dicas de realmente como empreender na sua área, quais foram os desafios que você enfrentou e como você conseguiu superar tudo isso. Legal. Bem, obrigado pelo convite. Realmente o papo foi muito bacana. Eu tenho, cara, um prazer natural de estar compartilhando, né, tudo que eu construí ao longo, né, Esse ano passado fez... não, esse ano. Esse ano faz 30 anos que eu trabalho em educação, né? Então, 30 anos que eu tenho bastante orgulho de tudo que eu construí. Então, foi um prazer enorme de estar aqui compartilhando tudo isso. Queria deixar, né, principalmente o meu Instagram, que é o @benitesfabio. A gente esse ano, né, esse ano vou estar lançando meu canal do YouTube, em que a gente vai estar com uma série de vídeos compartilhando como desenvolver essas habilidades que a gente mencionou aqui no bate-papo, né, prioritariamente isso, né, ou seja, conceitos educacionais focados tanto para professoras, professores, como, né, para pais, mães, educação parental, né? Então, o canal do YouTube a gente vai estar divulgando via Instagram também.
falando sobre essas habilidades. Então, como ensinar integridade, como ensinar empreendedorismo, como ensinar resiliência, né, para jovens, né, com exemplos práticos. Então, acho que vai ser uma oportunidade legal. Né, quero ver você lá, né, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram. O Instagram da Irium é o @irium.educação. Lá a gente compartilha alguns vídeos meus e vídeos de outros conteudistas nossos, né? Então tem vídeos e conteúdo desde a educação infantil, passando pelos anos iniciais, passando por bilinguismo, passando por habilidades do século XXI, né, que eu mencionei. Muito conteúdo voltado para vestibular, que é uma especialidade nossa, tá? E se você quiser, né, que a gente vá até a sua escola, compartilhar um pouco das nossas ideias ou estiver interessado nos nossos produtos, entre em contato conosco, a equipe rapidamente vai devolver e vai estar na sua escola independente de onde for no Brasil. Muito legal. E agora, fique à vontade, se quiser mandar um grande abraço aí para a família, para a esposa, para os filhos, para o pessoal também da equipe, né, para toda a empresa, o pessoal que trabalha aí com você na Irium. Fique à vontade. O momento é seu e não esqueça as dicas de empreendedorismo, que são os insights que a gente mais gosta, assim, no final. Eu acho que é onde tem o melhor corte para todo mundo. Vou juntar as duas coisas. A dica de empreendedorismo que eu vou deixar, e eu vou deixar junto com o agradecimento, né, que é, poxa, mas como é que você acha que você está bem hoje? Como é que você se sustenta? Essa resiliência que você falou da resiliência durante a pandemia e tal, né? E a questão, o equilíbrio pessoal, para mim, o equilíbrio, eu vou usar essa palavra, né? Eu não sou um cara extremamente religioso, mas assim, eu gosto muito da filosofia budista, né? E Buda pregava bastante a questão, né, do caminho do meio, né, do equilíbrio. Você não ser uma pessoa, né, adepta a consumismos exagerados e não ser uma pessoa com aversão, né, à saúde, ao bom estado, né? E isso, para mim, é equilíbrio. E essa, para mim, é a dica de hoje, né? Assim, se você quiser empreender, você precisa ter uma saúde mental muito forte, né? E essa saúde começa pelas questões pessoais, ou seja, você tem uma vida pessoal, né, sólida, resiliente, né? Assim, que você seja feliz, né? Você precisa chegar em casa, independente de ser casado ou não, e ter paz, estar feliz. E, cara, isso eu tenho. Felizmente, isso eu tenho. E aí eu devo muito à minha esposa, a Adelaide, aos meus 3 filhos, Gabriel, Bia e Isabela, né? Essa paz que eu tenho em casa para poder todo dia sair, né, e matar aquele leão que eu tenho que matar todos os dias até hoje, né? Eu consigo porque eu tenho essa paz em casa, que eu te indico nessa construção, né? E também no trabalho, né? Também agradeço ao todo o time Irium, porque trabalhar com vocês é algo incrível, né? Se eu não tivesse paz também no trabalho, né? Seja um ambiente super agradável, né? Eu também pessoalmente não ia conseguir. E eu digo para a galera lá, né, pro nosso time da Irium, que assim, a gente tem que ter esse equilíbrio entre ser brabo no trabalho, né, ser muito bom no que faz e ser intenso no trabalho, né, sem perder a ternura, né, ou seja, tendo esse equilíbrio pessoal e esse ambiente bacana nos relacionamentos, né? Todo mundo lá é desafiado a ter esses 2 elementos, né? Ser competente, mas ao mesmo tempo, né, ser voraz no trabalho, mas ser bacana, ser cuidadoso uns com os outros. É isso. Eu acho que essa dica é tudo, né? Porque o ambiente realmente faz com que os profissionais consigam se desenvolver mais e as pessoas se sintam mais à vontade ali para ser exatamente como elas são, né? Porque é muito ruim quando você está no ambiente de trabalho ou dentro da nossa casa e você tem que ficar pisando em ovos e sempre com receio e com medo. Realmente não permite, né? É um ambiente que acaba sendo tóxico e não permite que a pessoa se desenvolva nas competências e nas habilidades que elas realmente conseguem se desenvolver mais. Fábio, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi um bate-papo, assim, que trouxe muitos insights. Eu acho que o Lucas também consegue compartilhar a mesma coisa. Obrigado, Lucas. Muito obrigada mesmo. Foram dicas valiosas que eu vou levar para a vida, né? Assim, querendo ou não, é um assunto que, se deixar, a gente conversa, tem muitas horas aí de bate-papo.
Que Deus abençoe, né, a trajetória de vocês, da Irium, do time, de todos os projetos, em cada planejamento que vocês fizerem, que vocês tenham sucesso, né? As portas da Global estão mais do que abertas para vocês voltarem com novos projetos, novas ideias, novos insights, tá? E desejamos muito sucesso para vocês em todos os aspectos. Sucesso, prosperidade, muita saúde para vocês conseguirem, né, continuar trabalhando com essa temática aí, essa voracidade, essa ternura, que eu acho que realmente faz a diferença no mercado. E parabéns, principalmente por vocês escolherem esse segmento que é tão importante para a sociedade, e eu acredito que seja um desafio muito grande. Então, parabéns por tudo, tá? Muito sucesso mesmo. Obrigado, foi um prazer. Até mais, gente. Muito obrigada a você também que veio acompanhando esse episódio, que já é inscrito no nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas e não conseguiu pegar esse episódio inteiro, eu recomendo que você volte, porque a gente falou sobre educação parental, dicas de empreendedorismo também na área da educação e também para quem não é da área da educação, enfim, insights valiosos que realmente vão fazer a diferença aí para você. Então, aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Se você tem interesse de compartilhar sua história, entre em contato com a nossa produção aqui também, tá bom? E muito obrigada a você que acompanha esse episódio inteiro. Agora, a gente tem também 5 cortes do melhor dessa entrevista. Vai ser difícil, né? Encontrar os 5 melhores cortes, porque a entrevista toda foi fantástica. O bate-papo foi muito legal, muito... trouxe muito conhecimento, né? Então, acompanhe o nosso conteúdo, tá? Conto com você, a gente se encontra no próximo episódio às 8h da noite. Então, até mais. Tchau.